Todos os dias, chegam à Justiça Federal ações que tratam de inúmeras questões do dia a dia do brasileiro. Esses julgamentos geram decisões que mudam a vida das pessoas, definem o rumo de empresas, além de afetarem políticas públicas. O Inteiro Teor contou muitas dessas histórias em 2019. Algumas delas você revê nessa última retrospectiva. É agora, é aqui, fique com a gente! O Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilizou fabricante e comerciante de tomadas por vício de produto. Ambos devem responder perante a Justiça por vender material elétrico sem informar nas embalagens dados importantes para a segurança do consumidor e que são exigidos em portaria do Inmetro. Veja na reportagem de Daniela Garcia. Sem ter muito conhecimento quando o assunto é eletricidade, Miriam se vira como pode no restaurante dela. Ao ligar os equipamentos nas tomadas, já levou diversos choques. E o material derreteu ali mesmo. É um prejuízo atrás do outro. Eu odeio ficar comprando a mesma coisa, né? Mas assim, já virou rotina também comprar várias que eu sei que vou ficar usando. É plugs e tomadas diferentes. Para evitar problemas como o de Miriam e outros ainda maiores, este engenheiro eletricista alerta. É muito importante comprar produtos de qualidade, com as especificações corretas e com o selo do Inmetro. Se a gente pegar as tomadas, elas devem ter na embalagem a característica da capacidade máxima daquela tomada. Tem que definir se é uma tomada de 10 amperes, 20 amperes, tensão máxima que aquela tomada suporta. Se isso não for colocado nas características do produto na embalagem, isso pode levar a um sério risco. O usuário pode colocar naquela tomada um aparelho que vai drenar uma corrente superior à capacidade daquela tomada. Isso pode provocar curto-circuito e até mesmo um risco de incêndio. Por isso, é essencial que os fabricantes coloquem na embalagem dos dispositivos elétricos de baixa tensão para uso residencial as informações sobre os produtos. A Portaria 27 de 2000 do Inmetro traz essa exigência, mas nem todos cumprem. Um caso de Minas Gerais veio parar na Justiça e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que tanto o fabricante quanto o comerciante devem ser responsabilizados por vender tomadas sem informar nos produtos ou embalagens a potência ou a carga máxima. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Hércules Fajoses não aceitou a alegação da empresa de que apenas o fabricante deveria responder. Ele ressaltou que a situação se insere no previsto em um dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que trata do vício do produto e da solidariedade entre fabricante e comerciante. Em Rondônia, o Estado entrou com uma ação na Justiça para condenar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ao pagamento de indenização. O veículo oficial do Estado, conduzido por um policial civil em serviço, acabou se envolvendo em um grave acidente na BR-364 devido à má conservação da pista. Buracos e pistas desniveladas. O cenário encontrado em muitas rodovias do Brasil já se tornou pesadelo para inúmeros motoristas. Para Leidmar, por exemplo, que em 2001 viajava com a família de carro para o Piauí, a falta de manutenção na BR-020 quase terminou em tragédia. Devido a esses desníveis que tem no asfalto, por causa de carro pesado que passa, eu tentei desviar numa curva lá de um desses desníveis e caí num buraco, bati num buraco. Eu desviei com medo do carro bater a parte de baixo, que nem já aconteceu em outras viagens. O carro acabou batendo num buraco, que tinha uma quina muito grande, estourou os pneus e o carro capotou. Teve um acidente com todos nós. Além de todo o trauma, Leidmar ainda ficou com o prejuízo do carro destruído. Ele chegou a procurar o poder público em busca da cobertura do dano, mas não teve jeito. Uma oficina e procurei o DENIT. O DENIT constatou que não foi acidente por conta de estrada, não sei o quê. Eu tinha foto na época, tirei foto do carro, do local,
Mas aí o DENIT não se responsabilizou. Ficou enrolando a gente, ficou enrolando. Eu ia lá, eles falavam que ainda estava em análise. Mas há quem vá até o fim em busca de reparação. Em Rondônia, o Estado entrou com uma ação na Justiça para condenar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ao pagamento de indenização por danos materiais. O veículo oficial do Estado, conduzido por um policial civil em serviço, acabou se envolvendo em um grave acidente na BR-364 devido à má conservação da pista. O DENIT alegou no processo ausência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade. Segundo o órgão, a culpa foi exclusivamente do condutor do carro por ter agido de forma imprudente e imperita ao volante. Mas ao analisar o caso, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que em nenhum momento o boletim de ocorrência e o laudo pericial apontaram indícios de excesso de velocidade, imperícia, cansaço ou defeitos no veículo. O relator desembargador federal Cássio Marques destacou que é obrigação do DENIT manter a rodovia em condições adequadas de tráfego. E o colegiado condenou o órgão a pagar o conserto do carro. Este advogado explica que em casos como este, caracteriza-se omissão do Estado. A questão dessa má conservação enseja uma responsabilidade por omissão do Estado. Identificado o dano por conta dessa má conservação, ocorrendo um dano, comprovado esse dano, o nexo causal devido entre essa falta do serviço, essa omissão pela má conservação da pista e o dano, a responsabilidade do ente estatal ela é devida. A seguir, TRF1 garante a aluno o direito de fazer matrícula em faculdade, após recusa da instituição por suposta inadimplência. E ainda, TRF1 garantiu à esposa de um beneficiário desaparecido o direito de receber pensão por morte presumida. A gente volta já. Em uma ação que teve início na Bahia, um aluno questionou o fato de ter sido impedido de renovar a matrícula na universidade por uma suposta falta de pagamento. Na verdade, o estudante fez um parcelamento e pagou os débitos dentro do prazo previsto, com exceção de uma mensalidade, quitada 6 dias após o vencimento. O caso chegou ao TRF da Primeira Região, que garantiu a ele o direito de efetivar a matrícula. Sabrina já está na reta final da faculdade de Direito, mas para chegar até o 9º semestre não foi nada fácil, principalmente por causa dos quase R$2.000 que ela precisa pagar por mês. A dívida fica muito alta. Você deve 3, acaba pagando 5, porque fica muito juros. Então, assim, a gente tem que dividir. Eles dividem até no máximo 4 vezes, que ainda não é o bastante. E é o que dá. E aí você paga a entrada, que é 30%, e depois para liberar a sua matrícula. Essa é a solução para Sabrina e para muitos outros brasileiros conseguirem concluir o tão sonhado nível superior. Mas mesmo com a negociação com a faculdade, há quem enfrente problemas para efetivar a matrícula. Foi o caso de um aluno de uma universidade na Bahia. Ele foi impedido de renovar a matrícula no 5º semestre do curso de administração em decorrência de cobranças indevidas de mensalidades anteriores. Ele fez o parcelamento da dívida e pagou os débitos dentro do prazo. Apenas uma mensalidade foi quitada 6 dias após o vencimento, mas ainda assim, antes da data prevista para a rematrícula. O caso foi parar na Justiça Federal. A primeira vara da subseção judiciária de Barreiras negou o pedido do estudante, mas ele recorreu ao TRF1 e a 5ª Turma do Tribunal entendeu que a universidade não pode se recusar a efetivar a rematrícula do aluno. O relator, juiz federal César Jataí Fonseca, destacou que a recusa da instituição baseada em suposta inadimplência não é razoável. Ele demonstrou o interesse de quitar o débito, procurou a instituição, fez o acordo, fez o parcelamento e o judiciário tem sempre que procurar consagrar, preservar e proteger o direito constitucional à educação de todo cidadão. Então, não havia previsão legal para essa recusa que pareceu realmente imotivada, injustificada e ilegal por parte da instituição.
Por unanimidade, a quinta turma, portanto, aceitou a apelação do estudante para reformar a sentença e determinar à universidade que concretize a rematrícula do aluno. Na opinião da Sabrina, o que houve no caso foi má-fé por parte da faculdade. Bom, eu acho um pouco constrangedora porque a faculdade está agindo de má-fé, já que havia feito a negociação, não tem por que impossibilitar esse ingresso do aluno, né? Então é isso, eu acho que é injusto, bem injusto, porque a gente precisa concluir. Quem começa quer terminar a faculdade e é uma coisa bem constrangedora, tanto para o aluno como para todo mundo, né? E a gente encerra o programa falando sobre um problema que afeta famílias em diversos pontos do país: o desaparecimento de parentes. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apenas em 2018 foram registrados no Brasil mais de 80 mil desaparecimentos de pessoas. Situação delicada para quem sofre com a falta de informação e que acaba muitas vezes desamparado também financeiramente. Em certos casos, é possível pedir pensão por morte presumida. Confira com Daniela Garcia. Mais de 20 anos juntos e uma história de amor e companheirismo. Assim foi a relação de Dona Elisinete e seu José até o Natal de 2016. Daquele 25 de dezembro em diante, permaneceu o sentimento, mas os dois nunca mais se viram. Isso porque seu José desapareceu pouco antes de um passeio em família durante uma viagem a São Desidério, na Bahia. Tem noite que eu acordo, choro. Eu, às vezes, acordava à noite, sentia aquela pessoa me pegando, era ele me cobrindo. Ele tinha cuidados comigo, cuidados que eu nunca tive de ninguém. Tem um amor de filho, mas não é a mesma coisa. Tristeza vivida por milhares de parentes de desaparecidos no Brasil inteiro. Sentimento compartilhado por uma mulher em Minas Gerais que também nunca soube o que aconteceu com o marido, mas 5 anos depois conseguiu a declaração de morte presumida. Ela entrou com uma ação na Justiça Federal para garantir o direito à pensão pelo óbito do companheiro. Já em primeira instância, teve o pedido atendido. O INSS recorreu, alegou que o instituidor da pensão não era segurado da Previdência Social. O caso foi parar na primeira Câmara Regional Previdenciária de Minas e a sentença foi mantida. O relator, juiz federal Rodrigo Rigamonte, ressaltou que ficou claro o óbito presumido do homem e a qualidade de segurado se comprovou com o recebimento de auxílio-doença, poucos dias antes do desaparecimento. Este advogado explica o que diz a lei com relação à morte presumida. A morte presumida, ela é regulada pelo Código Civil, principalmente, tratando ali no artigo 6º e 7º que, em caso de acidente notório ou de uma situação de risco de vida que aquela pessoa estava envolvida e dali ela desapareceu, pode ser decretada a morte presumida, ou em situação de guerra ou de campanha em nome do país, em que essa pessoa também tenha desaparecido, desde que dure mais de 2 anos essa situação. O advogado orienta também sobre como proceder em casos parecidos. Inicialmente, tem sempre que ser registrado um boletim de ocorrência, declarando o desaparecimento de pessoa. Esse boletim de ocorrência vai gerar uma investigação, onde serão apuradas as causas, se ele corria risco, se ele não corria. E para a decretação em si é necessário o ingresso de uma ação judicial, onde é avaliado, o juiz analisando todas as causas possíveis de desaparecimento e a provável morte, pode decretar ou não a morte presumida daquele cidadão. Esse foi o Inteiro Teor, mostrando como decisões da Justiça Federal da Primeira Região impactam a vida de tanta gente. E semana que vem tem mais. Você também pode ficar com a gente no nosso portal e nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!